Vocês os motivos pelos quais eu deixei a organização Torre de Vigia. E nesse período onde eu comecei a estudar a Bíblia, lá por volta de 1998, eu fiquei muito encantado com o estudo que eu estava tendo. Só que eu não me atentei para um pequeno detalhe. Eu comecei a estudar a partir do erro. Ou seja, eu não comecei, como se diz aí no jargão popular, da verdade. Eu comecei da mentira. Então é como se eu estivesse já pegando o trem em movimento, certo? Mas no decorrer daqueles estudos, eu sempre questionava muitas coisas. E uma delas, que eu me lembro que eu questionava bastante, era com respeito aos ungidos. Eu nunca aceitava aquilo que eu estava aprendendo. Mesmo tendo progresso nos estudos, mas aquilo sempre me ficava na mente como uma coisa que não estava correta. Mas devido aos outros estudos que a gente ia avançando, né, a gente começou a progredir. Outra coisa também que eu não notei foi que no início do meu estudo eu não aceitava essa Bíblia bem aqui, ó. Eu não aceitava, tá? Eu queria estudar na Almeida. E ele trazia, né, a Almeida, estudava. Só que no decorrer do avanço do estudo, ele me trouxe essa Bíblia pra gente, uma Bíblia nova, né, pra gente começar a estudar. Aí eu não vi problema nenhum. Só que essa Bíblia aqui, ela é toda adulterada. Toda adulterada. Mas eu nem percebia. Eu verificava que eles trocaram a palavra vinda, né, o verbo vir, por presença. Mas por quê? Eu não sabia do estudo que eu estava fazendo. Eu não sabia. O estudo que a gente praticava lá já era com essa Bíblia aqui errada. Num livrozinho que tinha lá Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Mas eu não sabia que eles já tinham ensinado que Cristo já estava reinando de maneira invisível em 1914. Ou seja, aí eles tiveram que tirar a palavra vinda para colocar presença, porque senão ia entrar em conflito, não é mesmo? Ia entrar em conflito com as Escrituras, porque como é que eles poderiam colocar vinda aqui nessa Bíblia se Cristo já estava reinando como eles ensinavam em 1914? Haveria uma incoerência, não é mesmo? Então, aí ficou presença. Presença, todo local onde tem, você vê na Bíblia Sagrada, Bíblia realmente de verdade, como a NAA, Almeida, Nova Almeida Atualizada. Também você pode ver aqui na BKJ, também, tudo vinda. E lá, presença. Outra coisa também que eu comecei a notar de errado nos ensinos, também que eu não concordava, era a maneira de como as pessoas eram ungidas, eram recebidas, né? Como dizer que eles eram dos 144 mil. Através de um texto muito vago lá em Romanos capítulo 8, né, versículo, eu não me lembro bem o versículo, que dizia lá que o meu espírito fala com o meu espírito que eu sou filho de Deus e sou co-herdeiro de Cristo. Ora, isso qualquer pessoa pode interpretar dessa maneira. Mas isso era para afirmar a doutrina dos ungidos, dos 144 mil. Aquilo também eu não aceitava de jeito nenhum. Mesmo progredindo nos estudos, eu não aceitava aquela doutrina errada. Outra coisa também que me incomodava muito durante o meu estudo era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Lá eles passam os emblemas, né, que é o pão e o vinho, que eles dizem, né? Mas que só quem pode comer daquilo são os ungidos. Os ungidos, né? Então eu ficava olhando aqui dali, eu não concordava com aquele texto de João 6,53. Eu vou ler aqui para os irmãos, aqui na tradução do Novo Mundo deles aqui, João capítulo 6, versículo é o de número 53.
os irmãos notarem o que diz aqui a palavra de Deus. Fui tirar o óculos aqui para me enxergar. João capítulo 6, versículo 53. Assim Jesus lhe disse: digo-lhes com toda a certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Ora, aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela diz que nós devemos participar daquilo. Eu olhava, ficava olhando aquilo ali, passava, maior vontade de pegar, comer o pão e beber do vinho, né? Mas como a gente tem que obedecer ao corpo governante, porque toda seita, irmãos, toda seita, ela é comandada por líderes, tá? Por líderes. E as testemunhas de Jeová, ela tem um corpo de líderes. São 8 lá do corpo governante. Lá só faz o que eles mandam. É o octopus legítimo da seita. Então, aquilo também me incomodava demais. Aquelas coisas erradas que eles faziam, né? Mas mesmo assim eu continuei progredindo no meu estudo. E quando chegou em 2000, eu me batizei 2000. E daí, irmãos, foram 21 anos sendo enganados. Eu, particularmente, só fui ser servo ministerial muito tempo por causa das minhas indagações que eu fazia com eles. Lá é assim: se você desobedecer às instruções do corpo governante, você é tido como um rebelde, é tido como um presunçoso, é tido como até um apóstata, certo? Mas se você não mexer nele, aceitar tudo de goela abaixo, rapidinho você é servo ministerial, rapidinho você é ancião. É total que eu passei mais de 15 anos para ser ordenado como servo ministerial. E depois de um tempo, mais tempo, eu passei a ser ancião da congregação. Eu fui ancião durante uns 2 anos na congregação. E eu vi ali muitas coisas erradas, muitas coisas que eu pensava assim, não, isso aqui não pode ser fruto do Espírito Santo. Eu me lembro que, certa ocasião, tinha um irmão que era servo ministerial, ele estava roubando da congregação. Estava roubando. Ele era fornecedor de água mineral, ele fornecia uma quantidade de galões, né, por mês e cobrava o dobro da congregação. Aí o ancião me chamou, né, para, junto com outro servo ministerial, nessa época eu era servo ministerial, que era para a gente fazer uma auditoria, ou seja, fazer uma pesquisa para verificar se a água que ele estava fornecendo era a mesma que vinha para a nota fiscal para pagar. E nós fizemos. E realmente ficou constatado que ele estava desviando. Mesmo, irmãos, com essa indagação, com essa afirmação positiva que ele estava desviando, mesmo assim eles continuaram com o rapaz lá como servo ministerial durante mais de 3 meses. E eu falava assim para os anciãos: mas irmãos, esse homem não pode ficar ainda na dianteira. Esse homem tá em transversão. Não, ele tem um tempo de defesa dele. Comprovado que ele tinha feito aquilo ali. Você entendeu, irmãos? Depois de mais de 3 meses foi que ele perdeu os privilégios dele de servo ministerial. Mas por quê? É porque ele era um pau mandado dos anciãos. Tudo que pedia ele fazia. Subia em forro, limpava merda de morcego lá em cima, pintava o salão do reino e fazia tudo. Então, quando você faz isso, você pode estar fazendo as piores coisas erradas lá de cima, eles passam a mão por cima. Mas mexeu no corpo governante, pede o privilégio imediatamente. Pois bem, esse foi um dos assuntos que aconteceu lá. Aí, continua, um ancião, ele foi pego, preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. Ele foi pego, ancião casado, fora do trabalho dele, com uma mulher, de noite, no carro da firma. Ora, irmãos, o que é que um irmão casado, ele vai estar fazendo de noite, 8 horas da noite, fora do horário de trabalho dele, com o carro da firma, com uma mulher dentro? Coisa boa ele não está fazendo.
Coisa boa, irmão, eu garanto que não estava fazendo. E o que aconteceu? Ficaram sabendo disso aí porque parece que ele foi vítima de um assalto. Aí quando chegar lá, estava lá, e ele lá com outra mulher lá que não era dele. 8 horas da noite. Mesmo assim, não fizeram nada com o camarada. Passaram a mão na cabeça, ficou do mesmo jeito. Então, irmãos, como você vê, uma seita, ela não tem temor de Deus. Porque se fosse uma igreja realmente comandada pelo Espírito Santo de Deus, esses assuntos que eu falei para vocês, eles teriam que ser resolvidos na mesma hora. Teria que ser resolvido. Outra coisa também que me deixava muito preocupado e ficava pensando na falta de amor que acontece lá dentro. Quando irmãos, uma comissão que envolve mulheres com respeito à fornicação, os anciãos fazem palavras terríveis para a vítima. Ora, rapaz, a irmãzinha já está ali abalada pelo erro que ela cometeu, totalmente arrependida do que fez. Eles fazem perguntas terríveis, que não cabe nem eu conversar aqui nesse vídeo. Até a posição, irmão, até a posição que foi o ato, né? Eles querem saber. Quando na verdade a irmãzinha ela já está confessando o erro da fornicação. Para que saber dos detalhes? Para que saber dessas coisas? É terrível, irmãos, terrível mesmo. Falta de amor puro. Outra coisa também que eu verificava lá dentro é a lei da mordaça. Toda seita, ela amordaça os seus membros. Ela mete medo nos seus membros. Ela não deixa os seus membros pesquisar coisas de fora. Não deixam. Por quê? Porque eles têm medo de que seja descoberto a verdade. Agora, como foi que eu perdi meus privilégios de ancião? Vou falar para vocês. Principalmente você que é testemunho de Jeová, que vem aqui visitar o nosso canal. Preste bem atenção nas coisas que eu vou dizer para você. Lá dentro você pode fazer o que você quiser de errado, que eles passam na sua cabeça. Mas se você questionar alguma coisa vindo do Octopus aqui, irmãos, são os 8 lá, do corpo governante. Se você questionar qualquer coisa que eles escrevem, você pode ter certeza que você vai ser penalizado na congregação. Isso aconteceu comigo. Como foi que aconteceu? Vou relatar para os irmãos. Naquelas reuniões que... Os anciãos sabem disso, né? Aquelas reuniões que tem com o superintendente viajante a cada 6 meses. Uma coisa que me deixava muito inquieto era com respeito a quem praticava pedofilia na congregação. Ou seja, o abusador. Certo? Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de abusador, de molestador, de jeito nenhum. Um camarada desse aí, ele tinha que ser preso e deveria pagar pela sua pena, não só 12 anos, eu não sei se é 12 ou 16 anos que ele, é a pena máxima dele, que é um crime hediondo. Mas ele deveria ser encarcerado, era prisão perpétua, porque um homem que molesta uma criança de 2, 5 anos, um homem desse não merece estar solto na sociedade. Só que lá no manual do pastoreio, diz assim: se porventura alguém cometeu pedofilia no passado, veja bem, no passado, nem que seja muito tempo, e ele vier a se batizar, né, na congregação, quando eles fazem aquela pergunta clássica que você que já foi servo ministerial, já foi ancião, você sabe qual é a pergunta clássica que eles fazem. Só faz uma pergunta. Você já molestou criança? Você já foi envolvido com pedofilia? Só faz essa pergunta. Eles não perguntam para você se você foi um assassino, se você foi um traficante, se você foi um adúltero, se você foi um fornicador. Eles não lhe perguntam. Eles só perguntam se você já se envolveu com pedofilia. Isso depois de muitos anos. O coitado já se arrependeu, talvez foi até preso, hoje é outro homem. Só, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Lá no Organizados, lá editado pelo Octopus, lá diz o seguinte, que ele não tem, mesmo ele batizado, ele não tem nenhum privilégio na congregação, nem de carregar os microfones. Aquilo, irmãos, me deixava inquieto. Ora, a Bíblia diz que Deus, quando ele perdoa os nossos pecados,
ele lança nas profundezas do mar. Ele bebe isso aí como escarlate, fica branquinho, alvo, e ele não se lembra mais. Ora, como é que o Octopus vai penalizar um camarada desse? Se ele já se arrependeu, fez tudo. Eu mostrei isso aqui para eles. Eu digo, isso aqui não é bíblico. Só porque o rapaz cometeu isso aqui, mas ele já se arrependeu, ele não pratica mais, como é que ele não pode servir a Deus de maneira plena? Se ele tem todas as qualificações, de acordo com Timóteo lá, capítulo 3, versículo 1 a 5, que tem as qualificações para um homem servir como ancião ou ser ministerial. Aí eles me perguntaram, você está questionando o que o escravo está dizendo? Irmãos, ou amigos que está aqui no nosso canal, escravo fiel e prudente é o termo que eles usam para Octopus. Eles dizem que o Octopus é o escravo fiel e prudente, o único canal de religião verdadeira aqui da Terra. Eles dizem que são eles, que erraram várias vezes, fizeram muitas coisas que eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês as mudanças terríveis que eles vêm fazendo na organização no decorrer dos anos. Pessoas morreram, irmãos. Morreram porque eles proibiam o transplante de órgãos. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre essas mudanças terríveis de pensamento. Ora, se são guiados por Espírito Santo, o Espírito Santo não mente. Vou falar no próximo vídeo também a farsa dos falsos profetas do 1914, 1925 e 1975. Vou mostrar isso nas publicações dele. E eu desafio qualquer testemunho de Jeová a vir aqui questionar isso. São falsos profetas de acordo com o que está nas Escrituras. E quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, quando eu questionei, voltando para o assunto da pedofilia, quando eu questionei sobre isso, eu digo, olha, não está de acordo com as Escrituras. Não está de acordo com a Bíblia. Isso aí. Isso não é bíblico. Porque assim como vocês perdoam um criminoso, um traficante, um adúltero, um fornicador, um bruxo, um macumbeiro, que chega, se arrepende e passa a andar nos caminhos do Senhor, ele tem a favor de Deus. E como é que esse rapaz aqui não tem? Aí, irmãos, eles me perguntaram, você está indo contra as instruções do escravo? Eu falei, sim, porque não está de acordo com a Bíblia. Irmão, na outra semana, uma reunião comigo. Com o corpo de anciãos, já ser um superintendente, né? E reuniram lá, todos eles. Eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu fiz a minha pergunta de misericórdia. Qual o meu pecado? O que eu fiz? Houve aquele silêncio. E o coordenador do corpo de ancião falou. Abriu lá a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, né? E me enquadrou, disse como brigão. Olha, você não tem mais as qualificações para servir como ancião, porque você é muito brigão. Você fica questionando. Eu falei para ele, irmão, me diga, nesses meus 21 anos aqui, que eu estou aqui, qual a contenda que eu tenho com qualquer irmão aqui na congregação? Ou eu estou no circuito? Me mostre qualquer confusão que eu tive aqui na congregação. Mesmo assim, irmãos, eles chegaram e tiraram meus privilégios de ancião. Aceitei de boa, porque a Bíblia diz que aquele que ele é castigado por obedecer às Escrituras, sofrer por obedecer às Escrituras, Deus, ele se agrada disso. E eu perdi meus privilégios de ancião, continuei na congregação, continuei falando com todos eles, não retaliei nenhum, e ainda me falaram assim, se você quiser, Ayrton, você pode pedir revisão da sua que nós fizemos aqui, você pode recorrer. Eu falei, não, sem problema nenhum, eu vou continuar servindo a Deus de todo o meu coração, toda a minha mente,
e falei para ele assim, olha, a força mata os homens. Uma frase muito, muito bonita, mas não matam as ideias. Então, irmãos, não tem homem nenhum na terra, nenhum, que vai deixar que eu venha obedecer esse livro aqui, esse livro sagrado, a Bíblia. Por isso é que eu escrevi a minha carta de dissociação. E no próximo vídeo eu vou ler para vocês a carta e os motivos que eu enquadrei para deixar a organização de Octopus. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Não tenho nada contra as pessoas testemunhas de Jeová, nada. Eu sinto pena. Eu invoco aquilo que Jesus falou. São ovelhas sem pastores, esfoladas de um lado para o outro, com a boca amordaçada, escapelada. A minha própria esposa e as minhas 2 filhas, que continuam lá, não me deixam falar. Não querem ouvir a verdade. Mas eu vou orar ao nosso Deus Todo-Poderoso e ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que dê entendimento e sabedoria para elas, que elas possam ter discernimento que elas estão numa seita. Obrigado. Até o próximo vídeo.